No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje, CUT e demais centrais sindicais entregam uma agenda de prioridades dos trabalhadores no Congresso Nacional. Lei do Primeiro Emprego, aprovada pelo Senado, prevê menos direitos e salários mais baixos. E ainda, hoje é dia de mobilização de bancários pela inclusão da categoria como prioritária para a vacinação. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. Na manhã desta quinta-feira, em Brasília, a CUT, demais centrais sindicais, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, também o MST e outros movimentos sociais fizeram um ato em frente ao Congresso Nacional, ali na esplanada dos ministérios, na luta contra a fome, chamada 600 contra a fome. Essa atividade, essa manifestação, contou com dirigentes, apenas dirigentes das centrais sindicais e também dos movimentos sociais, para fazer uma manifestação que teve como objetivo fazer uma denúncia, na verdade, à sociedade e ao próprio Congresso sobre a situação caótica pela qual passa o país, de milhões de pessoas passando fome. A luta tem como pauta principal os R$600 de auxílio emergencial, também contra a fome, contra a carestia e contra as privatizações. A reforma administrativa está tramitando de forma acelerada no Congresso e vai colocar em risco, vai destruir, na verdade, os serviços públicos, a carreira dos servidores públicos também, e tudo isso tem impacto na população. Essa é a luta das centrais sindicais que foi travada ontem em frente ao Congresso Nacional. Logo depois do ato, que começou às 10 horas da manhã, inclusive contou com a solidariedade, o caráter solidário, 600 cestas de alimentos produzidos pelo MST e pela CONTAG foram distribuídos a uma cooperativa de catadores de reciclados lá de Brasília, pessoas que estão passando realmente por necessidades. A gente vai ouvir um trechinho da fala do Sérgio Nobre no caminhão de som lá em Brasília ontem, na manhã de ontem, falando inclusive sobre a característica dessa manifestação, que não tinha como objetivo provocar nenhum tipo de aglomeração e sim seguir os protocolos de segurança recomendados pelas principais autoridades de saúde, não só do Brasil, como do mundo. Nosso objetivo não era aglomeração, não era trazer aqui um número grande de companheiros e companheiras, porque a gente sabe da gravidade da pandemia, já estamos chegando já perto de 500 mil mortes no nosso país, uma grande tragédia, e essas mortes têm um responsável, aliás, um irresponsável, que é o Bolsonaro. Nós queremos aqui chamar a atenção do povo brasileiro para a questão da fome e da carestia de vida. Tenho certeza que no país inteiro as pessoas veem, é visível, família inteira que está dormindo nas calçadas, coisa que tinha acabado no nosso país, e a gente não esperava que um dia ia voltar, mas com mulheres, com crianças na calçada, pedindo auxílio nos faróis, pedindo auxílio no supermercado. E a gente vê a família que ganha pouco, a maioria do povo brasileiro, 80%, ganha até 2 salários mínimos, e nós estamos vendo aqui a redução do auxílio emergencial de R$600, que é um crime, que foi reduzido para 300 e agora reduzido pela metade quem tinha direito ao benefício, que é um crime para o povo brasileiro, porque a 8ª economia do planeta tem dinheiro, sim, para socorrer o povo nesse momento. Depois desse ato, as centrais sindicais foram até o Congresso para se reunir com a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado para a entrega da chamada agenda legislativa das centrais sindicais, que contém as prioridades para este ano em defesa da vida, do emprego e da democracia. Ela foi entregue, então, ontem ao vice-presidente da Câmara Federal, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, como parte desse ato 600 contra a fome. O documento assinado pela CUT, pela CSB, pela NCST, Força Sindical, UGT, CTB, Pública, Central do Servidor, CGTB, Intersindical e CSP com Lutas, as 10 centrais sindicais, contém 23 projetos e medidas que tramitam no Congresso Nacional e tem relação com 12 pontos defendidos pelas centrais sindicais, que a gente fala agora quais são esses pontos agora. Um deles é aprovar o auxílio emergencial de R$600, como a gente falou agora,
Outro ponto é implementar medidas de proteção dos empregos e salários, aprovar medidas de apoio econômico às micro, pequenas, médias e grandes empresas, fortalecer iniciativas de lockdown para evitar mais mortes, criar no âmbito do Congresso Nacional uma comissão nacional de enfrentamento da crise sanitária e econômica com participação dos poderes, dos entes federados e da sociedade civil organizada, compra de vacinas, apoio do Brasil à suspensão das patentes, recursos para a saúde, mais recursos para a saúde, criação de um comitê científico de crise para o enfrentamento à pandemia, um projeto nacional de desenvolvimento voltado a estratégias regionais, à reindustrialização, também à geração de empregos e crescimento de salários, além de medidas para combater o racismo, o desmatamento, proteger terras indígenas, atuar contra o trabalho infantil. Esses foram os pontos principais dessa pauta que foi entregue, então, ontem à Câmara dos Deputados em Brasília pelas centrais sindicais logo após o ato realizado ali na frente do Congresso. Notícias. Os senadores aprovaram nesta terça-feira, em votação simbólica, o projeto de lei número 5.228 de 2019, que institui a nova lei do primeiro emprego. A nova modalidade de contrato de trabalho, simplificada e menos protegida pela CLT, vai ser mais barata para as empresas que vão pagar salários mais baixos e vão ter alíquotas menores de impostos. O texto segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados. Esse PL dá incentivos ao primeiro emprego e à contratação profissional de estudantes matriculados em cursos técnicos ou do ensino superior, desde que tenham entre 16 e 29 anos de idade e não tenham nenhum vínculo anterior registrado em carteira. A duração desse contrato especial seria de 12 meses. Pelo texto, os empregadores vão ter direito às reduções das alíquotas de contribuição ao INSS patronal de 20% para 1%, quando o empregador for microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 2%, quando o empregador for pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou presumido. A alíquota do FGTS também vai cair de 8% para 1% no primeiro ano de contratação. O objetivo da proposta, de autoria do senador Irajá, que é do PSD do Tocantins, é promover a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Mas como a gente já viu, o que vai acontecer é a precarização do trabalho, trabalho com menos direitos, salários menores e, mais uma vez, as empresas é que vão sair lucrando com a redução de impostos. Giro sindical. E o Movimento Sindical Bancário realiza hoje, quinta-feira, o Dia Nacional de Luta pela Inclusão da categoria como essencial no Plano Nacional de Imunização e por vacina para todos. Os bancários cobraram nessa semana, numa reunião na segunda-feira, novamente o empenho da FENABAN para a inclusão da categoria como prioridade no PNI contra a Covid-19. A reivindicação foi então tema dessa negociação dessa segunda-feira entre bancos e a FENABAN. Aliás, depois de mais de um ano de cobranças pelo movimento sindical bancário, a FENABAN finalmente apresentou uma proposta de protocolo de segurança unificado para todos os bancos contra a Covid-19. Protocolos diferentes de segurança contra a Covid são ruins para trabalhadores, ou seja, cada banco tem um tipo de protocolo de segurança, é ruim para os trabalhadores porque algumas medidas são fundamentais, né, que são adotadas por alguns bancos, mas não são praticadas por outros bancos. A Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o SP Bancários, diz que com a padronização vai se poder cobrar as ações mais eficazes e fiscalizar melhor a aplicação dessas medidas de segurança. A Ivone diz o seguinte: agora vamos analisar a proposta da FENABAN e debatê-la em uma próxima mesa de negociação. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.